Oi, 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 galerinha! Tudo bem com vocês? Como foram de final de semana? A prof foi bem também, certo? E consegui fazer uma coisinha diferente hoje para a nossa aula, certo? Hoje iremos fazer a nossa aula de português. Então, vamos pegar a apostila daqui a pouquinho. Antes, a prof vai colocar aqui uma apresentação em PowerPoint, que foi isso que a prof ficou fazendo, para que vocês entendam um pouquinho sobre esse assunto que a prof já deu e agora eu estou me aprofundando, certo? Então, antes da gente pegar a apostila, nós vamos para a apresentação em PowerPoint, onde a prof vai explicar melhor esse assunto, certo? Então, vamos lá. A prof vai colocar aqui para todos acompanharem. Então, vamos lá. Pronto. Então, aqui, gênero textual resenha. Nós falamos sobre esse gênero textual quando a gente falou sobre a Eva Furnari, sobre o livro Felpo Filva, certo? Então, a prof colocou aqui algumas características para a gente saber, né, o que é realmente uma resenha. Então, tá lá. A resenha é um gênero textual sucinto, quer dizer, pequeno, cuja principal característica é tecer, é o quê? É escrever de maneira breve, quer dizer que é um texto curto. Uma crítica sobre determinado assunto. A resenha ideal é composta não apenas pela crítica direta, né? Porque você está criticando. Ah, eu acho que o filme tinha que ser assim, 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 certo? Isso é uma crítica direta. Mas também por momentos de descrição, quer dizer, eu não posso fazer aquela crítica ofendendo o autor. Eu tenho que ser discreto, certo? Não vou ofender. Porque às vezes, quando a gente fala alguma coisa direto, a gente acaba ofendendo a pessoa. Então, eu tenho que saber usar as palavras, certo? E esses dois elementos, eles devem estar em perfeito equilíbrio em seu texto, certo? Então, eu tenho que usar ele de forma equilibrada. Eu posso criticar, mas sem ofender, certo? Em uma resenha, devem constar os seguintes itens. Então, tá lá. O título, a referência bibliográfica da obra, quer dizer, de que livros eu tirei, de que autores eu tirei, isso é referência bibliográfica. Os dados bibliográficos do autor da obra resenhada, quer dizer, uma biografia do autor, dizer um pouquinho da vida do autor, como teve lá na apostila sobre a Eva Furnari. O resumo ou síntese do conteúdo e a avaliação crítica. Então, eu tenho que fazer o resumo, que é escrever um pouquinho sobre a obra que eu estou fazendo a resenha, e depois uma avaliação crítica, também pequenininha, certo? Então, eu tenho que ter todos esses itens numa resenha. Aí, saindo disso, da resenha, a gente entra em sujeito simples e sujeito composto. A prof já explicou isso no vídeo anterior, sobre sujeito simples e composto, né? Tem muitos outros sujeitos, mas hoje eu vou me concentrar no sujeito simples e composto, certo? Então, vamos lá. O sujeito é um dos termos essenciais da oração, isso a gente já viu. E normalmente está localizado antes do predicado. A gente sabe, normalmente, gente. Então, a prof até colocou aqui, ó, a posição mais comum do sujeito em uma oração é antes do predicado. Às vezes acontece do sujeito ir depois do predicado. Também acontece. Tá? Então, no entanto, essa posição, ó lá, ó, não é obrigatória. Assim, o sujeito pode vir antes do verbo, já pertinho do verbo. Então, o sujeito ele pode vir antes do verbo, mas ele também pode vir depois do verbo, certo, gente? Também.
Então, como identificar o sujeito? Sobre o sujeito, é possível afirmar. É o termo da oração sobre o qual se declara alguma coisa. Então, é aquilo quando a gente pergunta, né, para o verbo, e ele fala quem foi. Né? Quando a gente pergunta para o verbo, quem fez? O que foi? Então, é aquela a resposta. O sujeito é aquela resposta da nossa pergunta. Ele pode ser substituído por um pronome pessoal do caso reto. Sim, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pode vir também. O sujeito ele pode ser um pronome pessoal do caso reto. E o mais importante, ele tem que concordar com o verbo, porque a gente vai fazer a pergunta para o verbo, certo? Quem andou? Quem fez? Aí a resposta é o sujeito. Tipos de sujeito. O sujeito simples, ele apresenta um único núcleo e pode ser determinado facilmente. Olha lá o exemplo. O filme brasileiro Tatuagem foi premiado no Festival de Gramado. Pergunta: o que foi premiado no Festival de Gramado? Olha lá, eu perguntei para o verbo. O que foi premiado? Resposta, ou o sujeito simples: o filme brasileiro Tatuagem. Atenção! Além dos substantivos comuns e próprios, os pronomes indefinidos também podem exercer a função de sujeito na oração. Então, nós temos os pronomes indefinidos, certo? Então, claro, o meu sujeito simples é por quê? Porque eu tenho um filme brasileiro que se chama Tatuagem. Eu tenho o nome do filme aqui. Então, o núcleo do sujeito é tatuagem, certo? Então, ó, eu tenho só um nome. Se eu tenho só um nome, é sujeito simples. Aí, falando aqui dos pronomes indefinidos, que também podem exercer a função de sujeito. O que é indefinido? Aquele que não diz quem que é, certo? Alguém, ninguém. Você sabe se esse alguém é homem ou mulher? Se esse alguém é uma cadeira ou é um armário? A gente não sabe. Então, por isso que ele é indefinido. Certo? Então, tá aqui o exemplo, ó. Ninguém sabia o que fazer naquela situação. Pergunta: quem não sabia o que fazer naquela situação? Ninguém. Olha lá, é o sujeito, ó. Sujeito simples. Certo? Ninguém. Ninguém. É indefinido. Eu não sei quem que é. Certo? Sujeito composto. Apresenta dois ou mais núcleos facilmente determináveis. Então, a gente consegue ver fácil os dois núcleos, certo? Do sujeito composto. Ó, a pintura e a fotografia podem eternizar um momento. Pergunta: o que pode eternizar um momento? Resposta: a pintura e a fotografia. Certo? Então, ó, a pintura e a fotografia já são dois núcleos, ó, duas coisas, ó. A pintura e a fotografia. Sujeito implícito, elíptico, desinencial ou oculto é o nome desse. Implícito é o que mostra, certo? O oculto, ele não aparece. E o desinencial, ó, é identificado pela desinência do verbo. Desinência o quê? É responsável por designar algumas características da palavra. Então, ele dá características, mas apenas faz a flexão da palavra de origem. Ele faz o quê? A palavra mudar, certo? Ó, podem. Se fosse a pintura pode. A pintura e a fotografia, como são dois, podem, ó. Eu vou mudar o verbo. Ó lá, ó. Certo? Isso é desinência. É quando muda o verbo. Olha o outro. Comprei uma tela falsificada de Gustave Courbet. Pergunta: quem comprou uma tela falsificada de Gustave Courbet? Quem que comprou? Ó, eu comprei. Então, o sujeito, ó, não aparece aqui, ó, só tá dizendo comprei. Certo? Não tá dizendo eu comprei. Então, aqui o sujeito está oculto, ó. Certo? Ou implícito, ele não aparece. Certo? Ótimo, deixa a prof voltar aqui. Certo? A prof quis mostrar isso para vocês antes da gente começar na apostila. Agora sim, vamos pegar a apostila
3, lá na página 41. Peguem lá. Diz, sujeito simples e composto, que era isso que nós acabamos de ver. Então, deixa a prof pôr a apostila. Vou pôr a apostila agora. Tá lá. Sujeito simples e composto. Leia a seguir um breve trecho do livro Felpo-Filva. Mas como os coelhos e os passarinhos foram totalmente irresponsáveis e não explicaram coisa nenhuma, agora responda as respostas a seguir. Vamos lá. Qual é o sujeito da frase? Então, vamos ver. Vamos perguntar lá. Mas, como os coelhos e os passarinhos foram totalmente irresponsáveis e não explicaram coisa nenhuma. Então, assim, vamos perguntar para o verbo aqui. Foram. Quem foram totalmente irresponsáveis e não explicaram coisa nenhuma? Quem? Os coelhos e os passarinhos, certo? Tá aqui o sujeito da frase. Qual é o núcleo do sujeito? Vamos ver. O núcleo de sujeito são 2. Não são 2? Quem que são? Coelhos e passarinhos. Eu tenho 2 núcleos, certo? Eu tenho 2 animais, ó, os coelhos e os passarinhos, 2 tipos de animais, certo? Você ficou em dúvida em relação ao núcleo do sujeito? Isso acontece porque essa frase tem sujeito composto, ou seja, existem mais de um núcleo. Sujeito simples é aquele formado por um único núcleo, e sujeito composto é aquele formado por mais de um núcleo. Então, vou pedir para vocês pegarem a marca-texto e marcarem este retângulo aqui, certo? Então, deixa a prof pegar aqui o lapisinho, vamos ver se eu consigo. Peguei. Então, vocês vão marcar, passa marca-texto lá, bem aqui, certo? Passa a marca-texto lá. Agora, observe outros exemplos. Felpo-Filva e Amarilis são livros da Eva Furnari. Olha lá, ó, um núcleo, que é Felpo-Filva, e Amarilis, que é outro núcleo. O outro, a escritora Eva Furnari e a cantora Laura Pausini nasceram na Itália. Novamente, 2 núcleos, ó. O poeta neurótico A Fã Dedicada e as Sobrinhas de Charlot são mencionadas no livro. Gente, aqui o sujeito também é composto. Por quê? Porque ele tem 3 núcleos, ó. O poeta, a fã e as sobrinhas. Certo? Então, isso é sujeito simples e sujeito composto. Sujeito simples é aquele formado por um único núcleo. Certo? E o sujeito composto é aquele formado por mais de um núcleo. Certo? Então, para a gente poder continuar com o conteúdo, a prof vai passar lição de casa para treinar o sujeito simples e composto, certo? É super simples, gente. É só a gente saber olhar os sujeitos e ver os núcleos, certo? Se tem um núcleo, é sujeito simples. Se tem 2 núcleos ou mais, sujeito composto, certo? Então, vamos ver. Lá na página 25 da ficha de atividade, do bloco 3, tá, gente? Bloco 3, ficha de atividade 25 e 26, nós temos lá atividades só sobre sujeito simples e sujeito composto, certo? Então, vocês vão fazer isso e a prof vai abrir atividade, tarefa lá para vocês postarem ela pronta, certo, gente? Então, é isso. A prof queria explicar, hoje não deu uma aula muito longa, porque eu queria trabalhar só esse assunto mesmo, que a gente já tinha trabalhado alguns vídeos atrás, certo? Então, a prof também tem coisas que a prof vai ir devagarzinho, para que vocês entendam bem, e depois nós podemos ir mais para frente, certo?
Então era isso. Então, se cuidem, eh, muitos beijos para vocês e até o nosso próximo vídeo.